Ilha de Veracruz. Ilha de Veracruz. E nessa 13ª edição do podcast Ilha de Veracruz, eu e a minha amiga, colega Bruna Goulart, temos a honra de receber um ex-professor nosso de jornalismo, que veio aqui ao Teus Estúdios para comentar o assunto do podcast dessa semana, que é o poder de influência da propaganda, da publicidade sobre as pessoas. Qual é o verdadeiro poder da comunicação governamental, da comunicação durante o processo eleitoral na influência de cada uma das pessoas. Então eu peço para que o nosso querido entrevistado, se apresente aqui para nós. Bom, boa tarde, né? É uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Sérgio Euclides de Souza, a minha graduação foi em jornalismo, depois eu fiz um mestrado em comunicação na Universidade de Brasília, graduação também na UNB, fiz um mestrado em comunicação na Universidade de Brasília, depois um doutorado na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. A minha área na pós-graduação foi fundamentalmente regulação tecnológica, regulação de velhas e de novas tecnologias, o estudo da transição tecnológica, né, a partir do advento da internet e também, né, as transformações que se deram, né, no bojo, né, no bojo dessa transição. Eu acho que é isso que a gente vai conversar, né? É sobre isso que nós conversaremos hoje aqui. É isso mesmo. Então, Sérgio, novamente, muito obrigada por vir até aqui. Eu e o João, a gente está muito feliz com a sua presença. Está sendo ótimo te receber aqui no programa. E acho que, para começar, eu gostaria de saber um pouco a sua opinião sobre isso. Qual que é a importância da comunicação governamental? Como que o público se relaciona com isso? E por que é importante que o governo faça comunicação e faça propaganda? Bom, vamos lá. Eu acho que para a gente começar essa discussão, a gente tem de ir ao capítulo da comunicação social da Constituição Federal, a partir do artigo 220. Você vai ver que a Constituição, ela contempla 3 sistemas de comunicação, né, que têm funções complementares, né, na comunicação pública brasileira. Você tem o sistema privado, o sistema público e o sistema estatal de comunicação. Sistema privado a gente sabe como funciona, quais são os objetivos, né? Entretenimento, publicidade, né? As empresas elas são organizadas, né, como empreendimentos comerciais que visam o lucro, né? Isso a gente conhece bem. No caso da comunicação pública, especialmente da distinção entre a comunicação pública e a comunicação estatal, aí entra Estado e governo. A comunicação pública é aquela comunicação que, em tese, idealmente, deveria refletir a pluralidade de vozes existentes na sociedade brasileira. E é uma comunicação difícil de se organizar, por quê? Porque ela é financiada pelo poder público, de diferentes maneiras, dependendo do país, né? A grande referência é a BBC, né? É a BBC britânica. E aí, para a comunicação pública, né, que é o drama que a EBC está vivendo hoje, né, é o seguinte, ou seja, como refletir essa pluralidade de vozes, de pontos de vista, de perspectivas de um país complexo como o nosso, sendo dotados financeira e orçamentariamente, né, pelo Estado, sem que o governo de plantão interfira nesse processo, né? Como manter a comunicação pública independente do Estado que a financia. Então essa é uma discussão. Então, é a segunda. E o terceiro sistema é o estatal, que inclui a comunicação governamental a que vocês estão se referindo. Como assim? A NBR, por exemplo, cumpre essa função. Porque numa democracia, os governos eles têm o dever de reportarem à sociedade, de prestarem contas à sociedade do que estão realizando. Então, muita gente acha que comunicação governamental é basicamente propaganda governamental, né? Embora seja, né? Porque se um governo se comunica, né? Se os governantes se comunicam com seus governados, é com o objetivo, obviamente, de promover as suas agendas, os seus interesses políticos, mas o fato é o seguinte, todo governo tem a obrigação, a responsabilidade de dizer aos governados o que está fazendo.
Então é aí que entra a importância da comunicação governamental, ou seja, é importante que exista um sistema estatal de comunicação que tenha uma função complementar aos outros dois sistemas, o privado e o público. Então, o que o senhor está trazendo para a gente é o seguinte, existe a comunicação pública, que seria, por exemplo, exemplos da Rádio Nacional da Amazônia, que presta um serviço para populações que estão distantes, levando tanto informação como cultura, música. Isso é um trabalho da comunicação pública, órgãos de imprensa geridos pelo poder público, mas que não tem a função de propagar ações de governo. Na realidade, quando você tem uma comunicação pública robusta, essas pessoas que estão, especialmente hoje com as novas tecnologias, essas pessoas, você mencionou a Rádio Nacional da Amazônia, eu fiz programa, né? Teve uma época da minha vida profissional que eu preparei conteúdo para a Rádio Nacional da Amazônia. Numa comunicação pública robusta, essas pessoas que são ouvintes da Rádio Nacional, elas participam da produção, também da produção e difusão de formas e conteúdos radiofônicos. Tá certo? É uma comunicação feita por todos os envolvidos, ativamente. Aí, a minha junção das duas coisas, da comunicação governamental à comunicação pública, para entrar direto no assunto, é lembrando, por exemplo, da Voz do Brasil, que foi instituída lá atrás, o governo Getúlio Vargas, e a intenção dela seria, pensando pelo bem, levar a informação das ações dos serviços públicos prestados pelo governo, pela Câmara Federal, pelos poderes da República à população. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma visão, um olhar propagandístico. E aí, como é que a gente consegue distinguir e aí começar a analisar o que um governo está realmente pensando em levar à população o conhecimento das ações que ele está fazendo, da propaganda, digamos assim, político-partidária de um viés ideológico? O que acontece é o seguinte, aí que tá. Vamos pensar na Voz do Brasil, tá? Que no passado era a Hora do Brasil, quando Getúlio Vargas, né, quando criou, etc. A Voz do Brasil, ela é fundamental. Ela, durante muito tempo, ela foi basicamente o único, né? Digamos, a única forma de comunicação que alcançava, por exemplo, populações ribeirinhas na Amazônia. E ela prestava um serviço fundamental, Essa prestação de contas, João, entendeu? Do Estado, dizendo, entendeu? Está lá nas sessões, de vez em quando eu escuto a Voz do Brasil. Tá lá. O que o parlamento fez hoje? Quais são os projetos que estão sendo discutidos? Qual é a posição do governo? Qual é a posição da oposição, etc. Isso é comunicação estatal, isso é comunicação governamental. Ela é de importância fundamental para nós. E aí você vai dizer, a tendência é que essa comunicação reflita a perspectiva e os interesses do governo. Não há nada de errado com isso. Né? Um governo democraticamente eleito, constitucionalmente eleito, que, portanto, expressa uma determinada perspectiva de como as coisas devem ser feitas, se comunicando de volta com a cidadania, né, acerca do que está fazendo. Olha, vocês elegeram a gente para fazer isso. Estamos aqui prestando conta. Aí você vai dizer, mas todo governo realiza menos do que promete. Só que nessa comunicação dirigida ao cidadão, ao eleitor, nessa comunicação, o cidadão eleitor ele tem condições, em última análise, de avaliar se essa comunicação ela está sendo, se essa comunicação de fato corresponde à verdade das realizações governamentais ou não. Porque é uma comunicação que diz respeito a políticas, políticas que estão sendo realizadas junto a esses ouvintes, no caso da Rádio Nacional da Amazônia. Então você vai dizer, mas é propaganda governamental. É propaganda governamental, mas aí você tem os outros dois sistemas. Você tem o sistema privado que faz a crítica do governo, que faz a crítica do Estado, e você tem a comunicação pública que também pode realizar essa crítica. Agora, isso é uma coisa que normalmente as pessoas não discutem muito, mas que é importante a gente enfatizar aqui. Os governos, eles têm não apenas o direito, mas o dever de se comunicar com os governados. E é para isso que a comunicação estatal existe.
Quando a gente pensa um pouco no governo que a gente está vivendo agora, né? O início do governo Bolsonaro, ele já foi marcado por algumas polêmicas em relação à publicidade especificamente. Então, logo nos primeiros meses, o presidente pediu para tirar do ar uma propaganda do Banco do Brasil, por exemplo, que, de acordo com ele, não seguia a linha da massa. A massa elegeu o presidente Bolsonaro e o presidente disse que a linha do comercial não era a linha dele. Como que a gente encara uma situação dessas, por exemplo? Porque é um banco que compete com outros bancos, como Itaú, Santander, por exemplo, e é um banco que precisa vender um produto. Numa situação como essas, como que a gente entende a interferência do governo e o papel do governo que, como você bem falou, foi democraticamente eleito, as pessoas querem saber o que esse governo está comunicando, como que a gente pode ver isso? O caso do Banco do Brasil e dessa publicidade, né? Bom, o que complica muito essa discussão sobre o Banco do Brasil? O Banco do Brasil ele não é mais uma empresa pública no sentido tradicional. Ele abriu seu capital. Então, se ele abriu seu capital, ele opera também. Né? Eu não sei se a designação seria essa, né? Uma empresa de economia mista. É isso mesmo. Né? Economia mista. Então, o que você tem? Você tem, de um lado, a responsabilidade, que é uma responsabilidade que vem de trás, das origens do banco, de implementar determinadas políticas que refletem prioridades governamentais, de um lado. E, de outro lado, você tem de remunerar os investidores, remunerar os acionistas. Agora, independentemente... Então, é confuso por causa disso, porque você tem de servir a senhores diferentes. Num caso, né, o público, os eleitores, os cidadãos, em outro caso, os acionistas. Você tem de fazer isso. Então, isso já complica bastante a questão da comunicação de uma instituição enorme, tão complexa como o Banco do Brasil, com centenas de milhares de funcionários, milhares de agências no país e no exterior. Então, já é complicado. Independentemente de como eu me sinta em relação à presidência da República, a quem esteja ocupando a presidência da República. Independentemente. Ele foi eleito, ele tem uma ideia de como as coisas devem ser, né? De como a sociedade, né? De como a sociedade deve ser representada. Ele tem prioridades, ok. Desde que o que ele tenha de realizar, ele realize dentro dos parâmetros da lei, né, observada a tripartição dos poderes, né, entre executivo, legislativo e judiciário, desde que ele governe dentro das regras, independentemente de como eu me sinta em relação às políticas, a orientação ideológica dele política, ele está no direito dele. Então, você não vê problema nessa interferência? Ele está no direito dele. Eu acho o seguinte, eu acho que é um tiro no pé, na realidade. Né? Avaliando, é um tiro no pé. E eu não sei exatamente. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem tido, né, nesses 6 primeiros meses de governo, né, uma série de atitudes polêmicas, né, atropelando atribuições de outros poderes, se expressando de uma maneira que muita gente entende que não respeita, né, que não respeita a liturgia do cargo, né, a questão da compostura. Né, essa é uma das tragédias que a gente, e aí já é uma posição pessoal minha, essa é uma das tragédias que a gente tem vivido nos últimos anos, né, como despencou a qualidade do debate público. As pessoas hoje elas se xingam, elas se ofendem. Né? Os problemas estão aí, né? Os problemas, né? As questões de interesse coletivo estão aí para ser resolvidas e as pessoas ficam se xingando. Né? Ou seja, ele foi eleito para governar. Agora, o fato dele ser arquiconservador, definido como de extrema-direita, o fato dele ser de extrema-direita, arquiconservador, em princípio, não o desqualifica para o exercício do governo. Ele foi eleito. Tá certo? Ele foi eleito dentro do jogo democrático. Você pode discutir as circunstâncias em que ele foi eleito, você pode discutir o fato do ministro da Justiça dele estar sendo agora, né, acusado de ter agido politicamente no sentido de afastar um concorrente às eleições
que era o favorito para vencer as eleições. A parte essa discussão. Desde que o presidente da República respeite as regras do jogo, né, e as instituições do regime democrático, ele está ali para governar segundo o entendimento dele, né, porque ele foi eleito. Ele foi eleito. Muitos dos que criticam essa iniciativa do Bolsonaro de interferir na propaganda de um banco estatal alegam que ele está saindo de suas atribuições para agir de uma maneira política, digamos, aderindo a um populismo. E que esse populismo também era realizado, esse tipo de ação populista também era realizado por governos como o do presidente Lula, que, por exemplo, guardando as devidas proporções, criou mecanismos que você já disse que concorda, como o café com o presidente, que seria ali a comunicação direta do presidente da República, do chefe do executivo com o seu eleitor. Só que, de forma geral, os críticos a esses posicionamentos diziam que eles utilizavam de mecanismos, um banco, que é de capital misto, e o outro de rádios públicas, que são concessões públicas, mas usando da propaganda da rádio, do espaço da rádio, para se comunicar com a população, fazendo, no final das contas, uma espécie de proselitismo político. Essas duas coisas são comparáveis? Eu acho o seguinte: primeiro, a questão do proselitismo político é uma questão até certo ponto subjetiva. Você é eleitor, né, você votou no candidato da oposição, derrotado pelo presidente, né, você tendencialmente, você tenderá a considerar a fala de um candidato cujas ideias não te agradam, etc. e tal. Você tenderá a classificar o que ele faz mais como proselitismo e propaganda do que seria no caso o seu candidato tivesse vencido as eleições. Então, primeiro, existe um componente subjetivo aí acerca do que seja o proselitismo. Existe um elemento importante que tem sido apontado, né, não apenas pelos opositores desse governo, mas por diferentes forças ao longo, né, distribuídas pelo espectro político, que é o seguinte: de que o presidente, não apenas na presidência, mas ao longo da sua vida pública, né, desde que ele chegou a Brasília em 1991, 1990, 91, para o primeiro mandato dele de deputado federal, de que o atual presidente ele tem sistematicamente violado direitos definidos como humanos, né, na Carta das Nações Unidas, na Constituição, tem investido contra minorias, contra, né, os segmentos mais vulneráveis da população. Essa é uma crítica que constantemente tem se feito a ele, né, e que, nesse sentido, o distingue, o aparta dos presidentes anteriores. Porque os presidentes anteriores tinham mais apego à liturgia do cargo, tinham mais compostura, em princípio, e nós temos um presidente que se comunica com um homem comum como se fosse um homem comum, quando na realidade ele é o presidente da República. Então, se o nosso entendimento é de que as instituições da democracia devam ser respeitadas, quando eu olho para o presidente Jair Bolsonaro, né, o que eu, como cidadão, vejo, primeiro, é o presidente da República. A pessoa do Jair Bolsonaro, embora, obviamente, tenha relação com o exercício da presidência, a pessoa do Jair Bolsonaro, você pode ter uma atitude, você pode ter desprezo pela pessoa, etc. e tal, mas você precisa respeitar a presidência da República. Ele foi eleito. Ele foi eleito. Então, e aí, qual é o papel da oposição? O papel da oposição é, dentro das regras do jogo democrático, restringir as ações do governo naquilo que a oposição entendeu que essas ações sejam lesivas ao interesse público. Porque isso é a disputa política. Isso é disputa política. A disputa política ela tem que se dar para que ela seja, em última análise, produtiva, tá? Para que ela para que haja oportunidade do país avançar. Essa disputa política ela tem que se dar dentro de um conjunto de regras. O problema de 2016, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, como esse impeachment aconteceu, segundo os críticos do processo, ali
começou a se rasgar as regras do jogo. Quando você rasga, né, quando você ignora as regras do jogo, o que você tem é um vale tudo. E aí nós vamos todos juntos, né, vocês me permitam a expressão, vamos todos juntos abraçados pro buraco. Né? Porque, como eu te disse, João, né, Bruna, esse é um país complexo, é uma formação social de mais de 200 milhões de habitantes, está aí, 8 milhões, 500 mil quilômetros quadrados, entendeu? Existe uma economia que precisa funcionar, existem políticas públicas que precisam ser realizadas. Então esse negócio de fulano xingar ciclano, e o tiroteio nas redes sociais, por exemplo, nada disso substitui o imperativo de governar desta ou daquela perspectiva, mas de governar com vistas ao encaminhamento das soluções para os problemas do país. Nada disso substitui. Então, e aí é uma questão de opinião. Você vai ter os críticos dizendo o seguinte, o presidente ele fala basicamente para os seus eleitores, o presidente ele aposta no caos. Isso é uma opinião, Ele aposta no caos. Agora, desde que ele não esteja violando, entendeu? O arcabouço jurídico legal, desde que ele não fira direitos, desde que, entendeu? Ele está... Eu posso detestá-lo, mas ele está governando. Como se o meu candidato, caso fosse eleito, entendeu? Provavelmente ele sempre haverá, né, eleitores que o detestam, que não simpatizam, etc. Quer dizer, eu não sei, sinceramente eu não sei quais são as regras, confesso a vocês, não sei quais são as regras que presidem a comunicação governamental no caso das empresas de economia mista como o Banco do Brasil. Eu não sei qual é o grau de autonomia que o banco tem para implementar as suas políticas de comunicação. Então eu não teria como dizer a vocês, olha, o presidente ultrapassou a linha aqui, mas o que ele fez foi algo que normalmente não se faz. Normalmente a direção de instituições como o Banco do Brasil, ela é, em última análise, responsabilizada pela comunicação institucional. Então, de fato, foi uma novidade. Um presidente chegar, olha, isso aí não pode. É uma novidade. Mas esse governo ele tem apresentado várias novidades. Eu acho que uma das discussões interessantes é como que a gente pode modernizar o processo de comunicação governamental. Então, assim, a gente vê o presidente Bolsonaro falando pelo Twitter, os ministros falando pelo Twitter, as pessoas nas redes sociais. Mas, às vezes, eu ainda tenho a impressão de que a comunicação governamental é um pouco engessada. Então, ela também precisa se inovar, ela também precisa aderir às novas tecnologias. O que a comunicação governamental precisa fazer para ser mais efetiva? Eu e João, a gente vive comentando que são diversos Brasis. É difícil falar em um Brasil. O que é verdade no Rio Grande do Sul é uma realidade completamente diferente no norte do país. Então, como que a gente pode usar o que a gente tem nas mãos a nosso favor para conseguir tornar a comunicação mais efetiva? E isso, só para levantar, pensando em questões públicas mesmo, Sim, como de saúde pública, de educação, de segurança, para o nosso ouvinte não pensar que a gente está querendo, o governo tem que realmente mostrar tudo o que faz. Mas não, tem coisas que são necessárias que o governo mostre que está fazendo. Tem que mostrar. Bom, primeiro, ninguém pode dizer que esse governo não está inovando em termos de comunicação pública, tá? Não do jeito que muitos de nós, né, gostaríamos. Eu certamente estou, não é uma comunicação que eu gostaria de ver acontecendo. Então, veja bem, inovar. O que significa inovar? Você pode inovar para o bem como você pode inovar para o mal. E aí vai depender, de novo, das nossas subjetividades. Tem gente que adora, tem gente que detesta. Eu acho, e aí de fato eu sei que o Congresso Nacional tem tido algumas iniciativas interessantes no sentido de estreitar as suas relações com os cidadãos, com os eleitores. Eu sei que existem iniciativas ao nível estadual, ao nível municipal. Eu acho que nesse caso, os políticos, alguns políticos, algumas forças políticas saíram na frente. Essa presidência ela foi eleita fundamentalmente em cima dos novos recursos tecnológicos da comunicação. Uhum. Então você não pode alegar, de novo,
à parte o que cada um de nós pensa a respeito da conveniência, da pertinência dessa comunicação. Essa é uma comunicação tecnologicamente contemporânea. Ela é contemporânea. Então, isso tem acontecido em outros lugares do mundo. A questão é justamente essa, que você tem tido movimentos políticos mais, mais para a direita, mais para a extrema-direita, se apropriando de uma forma que muitos autores consideram inteligente desses recursos. É uma apropriação inteligente desses recursos. Agora, se isso atende ou não o interesse público, é a discussão. É uma outra discussão, eu diria. Alguns dos autores que tentam explicar esse fenômeno pelo mundo, de movimentos mais à direita, alguns à extrema-direita, vencendo eleições que eram vistas como quase improváveis, algumas impossíveis. Nós temos o caso do Donald Trump nos Estados Unidos, que a um dia da eleição, o New York Times deu 99% de chances para Hillary ser eleita. Nós temos o caso do Brexit, nós temos da Itália, nós temos a eleição agora, recente, no último final de semana, na Grécia, onde o partido de esquerda governou por muitos anos, houve a quebra do sistema de aposentadoria, o partido continuou no poder, e agora veio um partido de extrema-direita e assume o poder. E alguns desses estudiosos, eles dizem que o pessoal da direita, eles não tinham o poder do mainstream. Eles não tinham acesso aos jornais, eles não tinham artistas famosos, pessoas que comandassem o debate público. E a partir do advento da internet, dos fóruns de discussões, eles conseguiram dominar esse espaço, enquanto as redações de jornais, as rádios, todo o mainstream cultural estava dominado pela esquerda. E aí ele conseguiu uma voz, um espaço. E a partir do momento que ele dominou esse espaço, ele vai conseguindo vitórias pelo mundo. Você acredita que é por aí também ou não? Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar... Só para finalizar, é uma guerra de busca de mídia, né? As mídias digitais é um novo sistema de comunicação. Então, o sistema político tem que estar atento para todos eles, né? Bom, vamos primeiro cuidar da nomenclatura. Se eu sou um político ou um apoiador da extrema-direita, tudo mais que existe no espectro político está à minha esquerda. Então, eu considero de esquerda. Ok? Se eu estou na extrema-direita, tudo mais que existe está à minha esquerda. Se eu fosse de extrema esquerda, mesma coisa. Tudo mais que existe está à minha direita. Tá? As explicações, aí tem muita gente escrevendo a respeito, eu diria o seguinte, um senso comum, digamos, na linha que eu defendo, na linha que eu acredito, sustenta assim. Primeiro, é inegável que as instituições da democracia liberal, da dita democracia liberal, processos comumente associados à democracia liberal, eu acho que é pacífico que muitas das demandas de largos segmentos da sociedade, muitas dessas demandas não foram atendidas por governos liberais, pela ordem liberal. Tá? Nós estamos vivendo um momento, aí eu quero, aí a gente já fala um pouco da comunicação, nós estamos vivendo um momento de transição paradigmática. É transição tecnológica, nós estamos... novas civilizações emergirão nas próximas décadas, modos humanos de se viver, possivelmente bastante diferentes do que a gente tem visto até agora, desenvolvimento científico, tecnológico acelerado, e aí eu não vou fazer nenhum futurismo. Mas o fato de nós estarmos num momento de transição paradigmática no mundo em que nós vivemos, faz com que as pessoas se sintam inseguras. E o que eu conheço dos estudos, dos estudos realizados sobre, em que circunstâncias históricas propostas autoritárias vicejam e se tornam hegemônicas. Em primeiro lugar, as pessoas elas têm de ter medo, as pessoas elas têm de se sentir inseguras. O pensamento ele tem de ser suprimido.
né? Como é que você suprime o pensamento? Primeiro você tem de suprimir a exposição das pessoas à diversidade, a diferentes pontos de vista. Ao suprimir o pensamento, as respostas das pessoas, num contexto de insegurança, de perda, muita gente perdendo o emprego, muita gente ficando para trás, muita gente não conseguindo se reinserir, entendeu, nos novos processos produtivos. Tá? Então, o que você tem? As pessoas com medo, num ambiente que um pensamento está suprimido, essas pessoas elas tendem a responder emocionalmente. Como elas respondem? Né? Como se responde? Né? Qual é a resposta típica, a resposta emocional típica a partir do medo? É o ódio. Tá? Ou seja, aquilo que é diferente de mim, que me ameaça, o imigrante que chega à Europa, os pobres que se aproximam, né, porque estão ganhando direitos, pessoas que vivem diferentemente de mim, né, pessoas que são diferentes de mim no que diz respeito a gênero, no que diz respeito a estilo de vida. Eu tendo a considerar essas pessoas, muitos de nós tendem a considerar essas pessoas ameaçadoras, esses fatores como uma ameaça a gente. E essas pessoas elas tendem a reagir no sentido de um retorno a um passado em que elas supostamente viviam melhor, ou se sentiam mais seguras, ou reconheciam melhor o mundo. Né? A meu ver, aí é o meu entendimento, tá, João Bruna? A meu ver, esse retorno ao passado ele é virtualmente impossível. Ele é virtualmente impossível. Então, é nesse sentido, e essa é uma discussão que eu tenho com meus colegas, com amigos, etc. Eu acho que essa onda conservadora, ela não vai durar muito tempo. Ela não vai durar muito tempo porque chega um momento em que você precisa apresentar soluções objetivas para os problemas humanos. Você não pode ficar o tempo todo atacando, se defendendo, atacando, se defendendo. Trazendo para a questão governamental, você precisa governar. Então, a partir do momento, pelo menos eu acredito nisso, a partir do momento em que um número crescente de pessoas não tem as suas demandas objetivamente atendidas, né, esse discurso e as forças correspondentes a ele, entendeu, tende a se esvaziar. Então eu acho que nós vamos, a médio prazo, claro, vai haver muito sofrimento, mas a médio prazo eu acho que nós não temos saídas a não ser um retorno à racionalidade. O senhor acha então que essas eleições pelo mundo, esse movimento político pelo mundo, é mais um processo antropológico, sociológico, do que um processo de comunicação? Não, é mais profundo. Por exemplo, se você vê, por exemplo, como as formas autoritárias de direita emergiram na Europa na primeira metade do século XX. Sempre elas emergiram, né? Fascismo, o nazismo e, de certa forma, o stalinismo, no outro extremo do espectro político. Foram, digamos assim, formações políticas que emergiram como uma resposta à crise da democracia liberal. Então, eu acho que isso é uma regra de ouro na ciência política. Todas as vezes que uma determinada formação política, uma determinada estrutura institucional, organizacional, a partir de um determinado momento, deixa de atender às demandas concretas, objetivas das vidas das pessoas comuns, né? E você vai caminhar para uma crise. E as pessoas elas vão reagir. Talvez elas não reajam da maneira mais produtiva para elas, da maneira mais interessante, até mesmo para os interesses delas. Mas elas vão reagir. E, obviamente, existem forças políticas que se aproveitam dessa insatisfação, capitalizam em cima dessa insatisfação e o que é mais interessante em momentos como esse, a partir do momento que a sua indignação compromete a sua capacidade de examinar racionalmente o que está acontecendo, tá? O que isso significa? Significa que, no final das contas, você termina compreendendo menos o que está acontecendo. Se você compreende menos o que está acontecendo e reage mais emocionalmente, a tendência é que você se torne presa fácil desses discursos que apelam para suas emoções, que estão exacerbadas. Voltando à comunicação, né? Essa é uma discussão, por exemplo, a galera que está estudando fake news, pós-verdade.
Nós estamos vivendo num ambiente comunicacional em que as fontes e canais se multiplicaram, cresceram exponencialmente. O que isso significa? Significa que nós temos cada vez menos condições de nos deter num estímulo da comunicação, examiná-lo, o que é possível apenas racionalmente, e responder adequadamente a esse estímulo. Um dado, uma informação, um conhecimento. Tá? As pessoas têm cada vez menos tempo para fazer isso, porque elas são bombardeadas continuamente por estímulos. Né? E você pode ver como jovens usam celulares hoje. Eles não se detêm em nenhuma página, não se detêm em nenhuma conta, eles estão o tempo todo se mexendo para lá e para cá. Então o que você tem? Você tem um ambiente comunicacional que não estimula a reflexão, que não estimula o pensamento. Estimula sim a resposta automática, normalmente associada às emoções. Então as pessoas elas estão pensando menos e respondendo cada vez mais automaticamente, irrefletidamente, aos estímulos que chegam até elas. Isso é um quadro preocupante. Né? Existem alguns argumentos mais pessimistas, o pessoal no âmbito das ciências da informação estão estudando isso, psicólogos, filósofos, que dizem o seguinte: está havendo um aumento do abismo, um aumento do hiato entre a natureza e a qualidade desses estímulos, cada vez mais numerosos, cada vez mais rápidos, mais instantâneos, e a nossa capacidade perceptual e cognitiva de lidar com eles. Então é por isso que a tendência é que a gente responda emocionalmente essas coisas. Sem pensar, né? Se a gente abdicar do pensamento, se a gente abdicar da reflexão, como é que nós vamos resolver os problemas? E o que a gente faz? Porque... porque é uma discussão que a gente sempre tem, assim, uma coisa que eu considero muito importante e que eu tento fazer em todas as minhas discussões, em todas as conversas que a gente traz aqui para o programa, é encontrar essas pontes, encontrar essas formas de fazer discussões que sejam saudáveis e encontrar de novo as formas de da gente se conectar com as outras pessoas. Tem um outro aspecto, eu não quero né? Eu ainda sou um cara otimista. Eu sou mais otimista a médio e longo prazo do que a curto prazo. Mas, por exemplo, se eu fico a maior parte do tempo atrás, né, na frente de uma tela de cristal líquido, em que condições eu tenho de reconhecer a humanidade dos meus interlocutores? Né? O que acontece quando a gente perde o face a face? O que acontece quando a gente... Né? A chamada comunicação interpessoal direta. O que acontece quando ela diminui? O que acontece quando eu não posso mais ver os rostos das pessoas com as quais eu estou conversando? Né? Quando cada um de nós se converte num avatar. Né? Então é complicado. Mas eu acho o seguinte, eu não acredito, eu acho que nós tivemos essas discussões quando vocês estudaram comigo. Eu não acredito em determinismo tecnológico. Eu não acredito que as tecnologias, em última análise, definam unilateralmente como nós vivemos ou como nós devemos viver. Eu continuo acreditando que o fator humano é crucial, pelo menos até que surja uma inteligência artificial com capacidade de, né, com capacidade de autogoverno, de autogestão. O fator humano ele é fundamental. E uma coisa que é muito importante para a gente entender por que as coisas estão desse jeito. Existem interesses que são particulares, que são identificáveis e que são extremamente poderosos que estão se beneficiando com essa situação. Tá certo? E aí cabe a cada um de nós identificar que interesses são esses. Isso é uma coisa que a gente aprende quando estuda economia política de qualquer coisa, inclusive economia política da comunicação. Se você tem um determinado arranjo, né, se você tem um determinado contexto, um determinado arranjo de coisas, se as coisas estão acontecendo de uma determinada maneira e no seu desenvolvimento certas tendências são reforçadas, é porque alguém está ganhando com isso. Tá
Tá? Então, eu acho que o fator humano ele é fundamental. Ele é fundamental. Uma outra coisa, e aí o meu lado hegeliano, né? O meu lado mais hegeliano do que marxista. Eu acho que a reação conservadora, na sua força, na sua ferocidade, ela está se dando, pensando dialeticamente, ela está se dando como uma resposta a avanços civilizacionais que se deram nas últimas décadas e que foram importantes no sentido do reconhecimento de direitos de maiorias e minorias que sempre foram marginalizados ao longo da história humana. Então, estou me referindo às mulheres, estou me referindo às minorias étnicas que não são minorias, estou me referindo à comunidade LGBT, pobres, aquelas pessoas que sempre foram despossuídas de direitos e que nas últimas décadas se articularam politicamente e avançaram as suas agendas. Mas isso não seria matematicamente impossível, uma vez que os pobres são maioria, as próprias minorias étnicas são maioria, você mesmo disse, não seria, ou talvez seria um trabalho de comunicação que enganasse as mesmas pessoas que estão sendo beneficiadas? Porque dentro da lógica da votação proporcional não faz tanto sentido. Eu acho o seguinte, eu acho que quando você pensa, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais, o que aconteceu no país de 2013 para cá, tá? A partir das jornadas de junho, os protestos contra as obras da Copa do Mundo, etc, etc. O que você tem ali? Aí é o ponto de vista do professor Sérgio Euclides, ok? O projeto petista de poder, ele cometeu um erro fundamental. O erro fundamental foi promover, conceber e implementar políticas de inclusão social via consumo, não via cidadania. Vou dar um exemplo para você, né? Ou seja, vamos basicamente conceber e implementar políticas como Bolsa Família, etc, 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 que tornam, né? Políticas que tornem pessoas consumidoras. Primeiro consumidoras antes de serem cidadãs. E aí o que você tem? Alguém estava me explicando isso muito didaticamente outro dia. Você sabe quanto tempo, né? Essa questão dos aeroportos, né? Dos pobres nos aeroportos, nas universidades, nos shopping centers. É claro que isso incomodou profundamente setores de classe média que se viram abandonados, que se viram destituídos dos seus mecanismos de distinção social. Mas, independentemente disso, outro dia alguém estava sugerindo isso para mim. Sérgio, você sabe quanto tempo leva para você construir um aeroporto do porte do aeroporto de Brasília? 9 anos. E, de repente, você implementa políticas de consumo que permitem a milhões de pessoas, de uma hora para outra, viajarem de avião. Mas a infraestrutura aeroportuária continua a mesma. O que você tem? Aeroportos lotados, queda na qualidade dos serviços. Isso aconteceu em várias áreas. Mais gente reivindicando participação, mais gente reivindicando atendimento de serviços, cujo desenvolvimento ao nível da infraestrutura acabou sendo muito mais lento do que o que as políticas permitiram às pessoas reivindicar. Então esse foi um erro fundamental, a meu ver, do projeto petista. Um erro fundamental. Em 2013, as pessoas já estavam com as obras para a Copa do Mundo e também para as Olimpíadas, né? 2 anos depois, a questão da mobilidade urbana. Lembre-se como começaram as jornadas de junho, né? Os protestos do movimento pelo passe livre em São Paulo, ou seja, problemas de mobilidade urbana, essa cidade está irrespirável, é obra para todo lado, nós não conseguimos nos deslocar, etc. Então é uma insatisfação que começou com o pessoal que luta há anos por condições, por uma cidade melhor, digamos assim, por uma cidade mais humana, mas que foi na sua dinâmica, e aí essas forças perderam o controle da situação. Nessa dinâmica, outras insatisfações típicas de classe média, de largos setores da classe média, se agregaram e criaram um caldo, né,
um caldo que permitiu a emergência de forças, né, de forças que discursivamente, aí nós estamos falando de comunicação, discursivamente apelaram muito mais para a emoção das pessoas, para a indignação, para a insatisfação dessas pessoas, do que propriamente para a capacidade delas de entender o que está acontecendo. Mas aí, João, Bruna, tem o seguinte: eu não compro o discurso, e esse discurso circula por aí, eu não compro o discurso de que essas pessoas estão sendo enganadas. Eu acho que as pessoas, por conta das novas tecnologias, as pessoas, né, por conta da pluralidade de fontes e canais de informação, as pessoas hoje elas têm acesso à informação, né, informação que permita a elas, eventualmente, se for da escolha delas, pararem e decidir o que é melhor para elas. Eu não compro o discurso de que essas pessoas foram enganadas. Tá? Não tem mais essa de... E culpar a mídia, culpar Cambridge Analytica, culpar os boots, culpar os robôs na rede. Não, não. Se há uma coisa que o fenômeno Jair Bolsonaro, a meu ver, se há uma coisa que o presidente da República possibilitou a nós entendermos, a gente como eu, de esquerda, entender é o seguinte: a sociedade ela é mais conservadora do que a gente imaginou que ela fosse. Para começar. E esse movimento que a gente está percebendo agora, eu, pelo menos, percebo que as pessoas estão falando mais sobre política e discutindo mais sobre política nas redes sociais, na internet, e eu percebo isso como uma coisa boa, apesar de que as discussões, às vezes, são muito polarizadas, e eu entendo que há uma dificuldade de você conseguir manter um diálogo que seja saudável. Mas, na sua avaliação, isso é uma coisa que vem aumentando? As pessoas realmente estão discutindo mais sobre política, estão falando mais sobre isso? Se sim, da maneira certa ou da maneira errada, isso é uma coisa boa para a democracia? Olha, eu acredito, por incrível que pareça, eu ainda acredito no ser humano. Às vezes ele me decepciona um pouco, mas eu ainda acredito no ser humano. Por exemplo, se eu não acreditasse na capacidade das pessoas procurarem compreender o mundo de maneira a viverem, né, a viverem melhor nele, segundo, né, o entendimento delas, os interesses delas, eu não seria professor, né? Eu procuraria outra coisa para fazer na vida. Se isso não está acontecendo, isso que você está dizendo não está acontecendo ainda, das pessoas discutirem mais sobre política, mas mais do que isso, discutir política não significa simplesmente ficar no tiroteio das redes sociais nos últimos anos. É sentar e discutir assuntos que, em última análise, são de interesse comum. É uma conversa que eu sempre tive com os meus alunos. Política não é fla-flu. Política não é futebol. Se eu sou torcedor do Flamengo e o Flamengo perde para o Fluminense, eu vou para casa infeliz e a torcida do Fluminense vai comemorar. Agora, na política, né, vamos tomar como exemplo o que está acontecendo hoje lá embaixo, no Congresso Nacional. Se essa reforma da Previdência, do jeito que está, passar, ela vai afetar tanto quem está na oposição a esse governo, quanto quem o apoia. Então, se for uma boa reforma, eu não acredito que seja uma boa reforma para nós, se for uma boa reforma, será uma boa reforma para os trabalhadores, independentemente da posição deles no espectro político. Se for uma má reforma, também impactará negativamente todo mundo, ou quase todo mundo. Então, não é um fla-flu. Eu acredito, sinceramente, que num determinado momento as pessoas vão... Quando as pessoas perceberem que, será que existe alguma forma mais fecunda, mais produtiva de equacionar as nossas diferenças, de, através de uma discussão racional, civilizada, buscar a criação de consensos mínimos que permitam determinadas agendas avançarem numa dada direção, entendeu? Eu acredito que as pessoas, mais cedo ou mais tarde, um número considerável de pessoas vai fazer esse exercício, porque, entendeu? Se eu tiver
Se eu estiver me ferrando, né? Me perdoa o vocabulário. Se eu estiver me ferrando, né? Pô, peraí, mas eu acreditei em fulano, eu acreditei no que ele prometeu, etc e tal, mas não está acontecendo nada do que ele disse que aconteceu. Eu estou me ferrando, eu tenho que buscar um outro caminho. Né? Eu tenho de buscar um outro caminho. Então eu acredito, como aconteceu depois das grandes guerras mundiais, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Eu só espero que as coisas não piorem tanto antes de começarem a melhorar. Talvez elas tenham de piorar bastante antes de começar a melhorar, mas eu sinceramente espero que a gente não tenha de passar por alguma experiência traumática, socialmente falando, para as pessoas finalmente caírem em si. Opa, precisamos conviver de uma outra maneira. Sobre, já caminhando para o final, sobre a questão das redes sociais. A gente conversou aqui muito sobre as jornadas de junho. O nosso presidente, o atual presidente, é um governante que governa pelas redes sociais. Ele comunica os atos de seu governo via Twitter, via Facebook, via Instagram. E ele também, a sua eleição é fruto desse movimento das redes sociais. Mas tentando analisar o cenário como um todo, como que a gente vê as redes sociais, a gente está discutindo aqui sobre que a população brasileira, mundial também, tem falado mais de política, mas que isso não pode se tornar um fla-flu, um Atlético e Cruzeiro para eu que sou mineiro. Qual vai ser o papel das redes sociais daqui em diante? Porque o que a gente vê é cada vez mais o processo de radicalização. Nós pegamos lá atrás, na Primavera Árabe, ela é um pouco também fruto de redes sociais, da organização. As pessoas postavam ali no Facebook, no Twitter, organizava via mensagens, SMS, e conseguiam fazer mobilizações grandes, de manifestações, regimes foram derrubados. E no Brasil nós tivemos aí as jornadas de junho, o próprio impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, houve manifestações de grande porte, organizadas pelas redes sociais. Como é que a gente vai ver esse clima de fla-flu de agora em diante e com um governo também que utiliza-se das redes sociais como propaganda governamental, ele utiliza da ferramenta para divulgar suas ações e também fazer política? Olha, vamos pegar essa última pesquisa do Datafolha. 32, 31, você viu isso, né? Uhum. 1/3 da sociedade é conservadora, apoia essa presidência ainda. Outro terço é crítica, de oposição. E tem 1/3 que fica no centro, oscilando, né? À direita ou à esquerda, dependendo das circunstâncias do momento político. Tem sido assim desde sempre, desde que essas pesquisas começaram. Desde sempre. A base histórica do PT no eleitorado sempre foi na casa de 30%. Bolsonaro tinha menos, cresceu, e a gente precisa ver, né? O fato é o seguinte, são 6 meses de governo. 6 meses de governo. Essa não é uma situação estável. Ele terá de começar a governar. Em algum momento ele terá de começar a governar. A meu ver, ele não governou até agora. A meu ver, ele insuflou oposições, manteve a sua base de apoio mobilizada, mas isso cansa. Em algum momento ele terá de responder a demandas, né? Demandas mais pragmáticas, mais empíricas, inclusive dos apoiadores dele. No caso das redes sociais, eu me lembro muito bem quando a internet apareceu. Quando a internet apareceu, ela apareceu como a panaceia para os problemas humanos. Tá? E muita coisa, vocês sabem disso melhor do que eu, muita coisa boa acontece nas redes sociais, muita coisa boa acontece na internet. São os usos humanos, em última análise, que definem, né? O que se faz com as redes sociais. Então, elas não são boas, elas não são inerentemente boas ou ruins. Existem grupos, né? Existem grupos que se organizam, existem grupos que advogam, né? Que advogam respeito à pluralidade, às diferenças, à diversidade. O processo civilizatório, eu gostaria de fazer essa observação antes da gente terminar. Quando determinadas autoridades desse governo sustentam, por exemplo,
de que as universidades, né, esse é um debate que eu gostaria muito de fazer, né, de que as escolas e as universidades são tomadas por militantes de esquerda que são gramscianos e promovem o marxismo cultural em todas as esferas da vida, etc. E tal. Num determinado momento da minha vida eu estudei muito Gramsci. Nossa, como eu gostaria, né, que o pensamento gramsciano orientasse a esquerda, etc. Né? Só que o que eles chamam de marxismo cultural, para mim, é pura e simplesmente o processo civilizatório. Se você constrói um mundo no qual os recursos técnicos e tecnológicos existentes permitem a um número cada vez maior de pessoas a participarem do debate público. Não é isso que acontece com a internet? Todo mundo tem voz, pluralidade de fontes e canais, você pode se informar de diferentes maneiras, se expor a diferentes perspectivas acerca de um problema, etc, etc, etc. Se mais pessoas participam desse processo, não dá para acreditar que mulheres, negros e homossexuais, não dá para acreditar que esses segmentos da sociedade ficariam eternamente nas suas posições de subalternidade. Se eu tenho acesso a recursos que me possibilitam, através do diálogo, com a conversa com quem é igual a mim ou parecido comigo, se esses novos recursos me possibilitam tomar consciência dos meus interesses, e mais do que isso, de compreender que os meus interesses coincidem com os interesses de um número enorme indeterminado de pessoas, a tendência é que esse processo se traduza politicamente, né, na construção de uma agenda que promova os interesses dessas pessoas que se descobrem, de repente, no meio do debate público. Então, acreditar que as mulheres, né, acreditar, por exemplo, que o feminismo é uma excrescência, acreditar que o feminismo, por exemplo, ele não expressou uma luta que é histórica por mais direitos, mesmo vale para o movimento negro, mesmo vale para o movimento gay, mesmo vale para os pobres, entendeu? Se vocês forem pegar o que tem sido a história da civilização, a despeito dos avanços, recuos, rupturas, tragédias, etc. Tal, ela tem sido consistentemente a história, primeiro, de um número cada vez maior de pessoas tendo mais direitos, de um número cada vez maior de pessoas tendo mais liberdade para construir as suas vidas segundo o desejo delas. Entendeu? Mais tolerância, mais respeito a direitos, mais reconhecimento do caráter plural, diverso da experiência humana. Isso é uma característica inerente, entendeu? Constitutiva, ontológica da nossa espécie. Nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros. E queremos ser felizes. Todos nós queremos ser felizes. Só que o que você entende como sendo a felicidade é uma coisa, o que ela entende é outra, o que eu entendo... Então não adianta. Para mim é inexorável. Se nós sobrevivermos aos nossos piores instintos, né, aos nossos piores elementos, a tendência, a meu ver, inexorável, é a gente sair para a construção de uma sociedade capaz de acomodar e contemplar os interesses de todo mundo, segundo o que pensa cada um desses interesses. Eu acho que isso é inevitável. Então, isso que a direita chama de marxismo cultural, na realidade é o processo civilizatório avançando. E eles estão querendo o quê? Eles estão querendo reverter esse processo. O presidente disse durante a campanha dele no ano passado que o Brasil dos sonhos dele é o Brasil de 60 anos atrás. Desculpa, presidente, o Brasil de 60 anos atrás não vai mais voltar. Não vai mais voltar. Ele teve ali, etc e tal. Entendeu? Não vai voltar. É uma discussão que eu tenho com meu pai, que é muito conservador. Eu brinco com meu pai, eu digo a ele de vez em quando, papai, as pessoas elas não voltarão para os buracos de onde elas saíram. Quando você experimenta o gosto do direito, quando você experimenta o gosto da liberdade,
Você não volta mais para o buraco de onde você saiu, onde você não tinha direito nenhum, não tinha liberdade nenhuma. Então, eu acho que é o processo civilizatório. E eu acredito nesse processo. É isso. Eu tinha uma professora na UNB que chamariam de esquerdista, que sempre falava que a roda da vida nunca gira para trás. Não. Eu acredito nisso também, né? Eu acho que até na comunicação eu também não consigo ver isso voltando atrás. Então, vou dar um exemplo bem bobo, mas antigamente os comerciais de absorvente eram com líquido azul. E hoje em dia já retratam com líquido vermelho, porque é o sangue da menstruação. E eu não consigo ver como a gente chegou num ponto em que isso virou uma polêmica e um motivo de debate, sendo que é uma coisa natural, sabe? Então, assim, da forma como eu vejo também, eu não vejo as coisas andando para trás. Uma das coisas que eu tenho reparado nos últimos 5 anos, isso é muito recente, eu não sei se eu cheguei a conversar com vocês quando vocês estavam no CEUB, é o seguinte, é impressionante, é uma coisa assim palpável, tangível, o comportamento das garotas em sala de aula nos últimos 3, 5 anos, assim. É uma coisa que os professores percebem muito bem. Antes, só os rapazes falavam. Os rapazes falavam mais alto, etc. E tal. Aí tinha uma ou outra garota que protestava. Eu também quero falar, eu também tenho o que dizer, etc. E tal. Hoje é assim, todas as garotas. É um negócio impressionante, é uma coisa generacional. Essas meninas, elas são frutos desses avanços. Elas não vão retroceder. E aí o que acontece? Tá, eu sou um homem branco, de classe média, educado, privilegiado. Pô, eu não quero perder o meu poder, entendeu? Mas peraí. Né? Vem a minha filha, vem a minha neta, vem a minha irmã, o inimigo vai estar em casa. Já era. Essa é uma batalha que eu vou perder. Essa é uma batalha que eu vou perder. Não tem. Essa professora, ela tem razão. A roda da vida, ela não roda para trás. As pessoas, elas não voltam. Elas resistem. Elas querem fazer valer os seus direitos. Né? E aí, nós vamos ter de encontrar também outras maneiras de... Nós teremos de nos educar para lidar com as nossas inseguranças, para lidar com os nossos medos. Essa transição tem sido... Essa transição tem sido cruel para muita gente, tem sido cruel para profissionais que perderam seus empregos, entendeu? Que perderam a sua estabilidade, etc. E tal. Mas não tem jeito, nós vamos ter de aprender a lidar com o mundo, entendeu? Com o mundo, utilizando a terminologia do Zygmunt Bauman, né? Um mundo, uma realidade que é muito mais líquida do que sólida, em que as coisas estão em movimento o tempo todo, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Não tem como pisar no freio, não tem como retornar. Detalhe, retornar, essa é uma discussão que eu sempre tive com vocês. Essa tese de que o passado era melhor, de que o passado era mais idílico. Não, isso é uma idealização. E é uma idealização típica de direita. A direita sempre fez isso. Hitler falava no espaço vital das tribos germânicas, Mussolini falava nos anos, né, nos tempos de glória do Império Romano, entendeu? Cara, não, isso é uma idealização, não era assim. O passado não era do jeito que essa gente diz que era. Não era. Eu acho o mundo, e digo isso para vocês, digo isso para os meus alunos, o mundo hoje ele é muito mais interessante do que foi em qualquer momento passado. Muito mais interessante. Ah, mas por que você... Né? Por que pessoas na sua faixa etária, Sérgio Euclides, não se sentem dessa maneira? É que nós gostaríamos de ter 20 anos, né? Nós gostaríamos de ser contemporâneos desse tempo. A gente gosta do passado, porque no passado nós éramos jovens, bonitos, fortes, saudáveis. É disso que a gente tem saudade. Agora deixa eu botar uma pitadinha de polêmica aqui, então. Coloca. Você não acha que quando a gente parte, não sei, isso é uma avaliação que todos nós temos que tentar fazer, que é o chamado monopólio da virtude. Uhum. Porque ninguém quer ser mal ou ninguém se autoproclama mal. Uhum. Então todo mundo quer o bem do próximo, quer o bem de si mesmo. E quando a gente vê essa discussão política com aspectos ideológicos, a gente sempre vê, foi até uma das coisas que a gente foi colocado aqui, que a roda da vida não anda para trás. Uhum. Mas aí o que parece é que o outro lado é o mal e que quer fazer a roda da vida andar para trás. Você não acha que nos últimos anos, nessa briga político-ideológica, e aí tirando paixões, convicções marxistas ou não, houve um monopólio
e aí também trazendo para o lado do discurso, que o mainstream, digamos assim, ou até as redações tinham mais... as pessoas queriam bem, mas as redações eram tomadas por pessoas de esquerda que queriam bem, isso não quer dizer. Só que aí talvez essas pessoas te trouxeram para si que só elas querem o bem, e o outro lado que talvez reage a coisas, as crenças pessoais, crenças religiosas, que na verdade não quer o mal do outro, mas quer apenas o respeito ao seu local talvez isso não crie também um pouco de uma guerra política, onde a pessoa que está lá, talvez no canto dela, ressabida, com uma coisinha pequena, e que está reclamando com o filho, e às vezes é chamada de fascista, essa pessoa não se sinta um pouco humilhada e crie um pouco de ódio político no debate? Olha, primeiro, o mundo não está dividido entre mocinhos e bandidos. Em primeiro lugar, não está dividido entre mocinhos e bandidos. Você vai encontrar virtudes e vai encontrar problemas em indivíduos, grupos, instituições, entendeu? De qualquer canto do espectro político. Mas há diferenças. Existem, por exemplo, forças na nossa sociedade que não estão interessadas na democratização dos direitos. Existem projetos de poder que, para se realizarem, pressupõem manter uma parte considerável da sociedade no lugar em que ela sempre esteve ou no qual ela sempre se movimentou menos. Isso aí, existe isso. As pessoas, elas não são inerentemente boas. Elas não são inerentemente ruins, mas elas não são inerentemente boas. Eu acredito na tese de que nós somos um pacote de possibilidades contraditórias. Dependendo do temperamento individual e do contexto em que cada um de nós existe, determinados elementos desse pacote prevalecerão ou então outros elementos. Se eu, por exemplo, cresço numa família, eu tenho a minha personalidade, mas se eu cresço numa família plural, tolerante, que respeita os direitos humanos, o que fundamentalmente significa respeitar os direitos de quem é diferente, que inclui, inclusive, respeitar os direitos dos conservadores, tá certo? Eu, tendencialmente, tenderei a respeitar direitos. Se, ao contrário, eu crescer numa família que entende que o mundo, que todas as pessoas deveriam ser de uma determinada forma, porque esse é o caminho para a felicidade, que é tipicamente o pensamento religioso. O pensamento religioso no monoteísmo, não importa se cristianismo, islamismo, judaísmo, o caminho para a verdade é esse, meu amigo. Qualquer outro caminho é desvio. Qualquer outro caminho é desvio. Tá? Então, dependendo, você vai se conformar de uma determinada maneira ou de outra maneira. O que eu acho é o seguinte, você falou aí das pessoas que gostariam de ter os seus direitos respeitados porque vivem no seu canto, sem perturbar ninguém, gosta de viver da maneira que sempre viveram, etc, etc. Qual é o problema aí? O problema aí é que nós estamos vivendo, como a gente já concordou aqui momentos atrás, nós estamos vivendo uma transição paradigmática. Então, não adianta eu querer o meu emprego trabalhando do jeito que eu sempre trabalhei, fazendo as mesmas coisas, se pessoas fazendo uso de novos recursos tecnológicos são mais produtivas, mais eficientes do que eu e vão me atropelar. Então, respeitem o meu direito a viver. Respeitem o meu direito a uma pedagogia que está sendo rapidamente superada pelos novos desenvolvimentos. Infelizmente, eu não posso. É isso que faz eleitores, por exemplo, nos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos ali, que sempre foram ligados ao Partido Democrata, sempre foram ligados a sindicatos, que era uma região ali de muitas indústrias, partirem para o outro lado e passarem a votar nos republicanos? Eu acho que, por exemplo, aquela região ali, que é uma região que eu conheci, o Midwest americano, eu conheci bem, vivi ali, circulei muito por ali. O que acontece naquela, se você pegar, por exemplo, uma cidade como Detroit, capital do estado de Michigan. Detroit hoje tem metade da população que tinha
na época, né, na idade de ouro dos automóveis, das fábricas, etc. Processos violentos de desindustrialização naquelas... Mas veja bem, o que aconteceu, tá, para que esse processo se acelerasse tanto? Os donos da indústria, a fim de reduzir os seus custos num ambiente competitivo e cada vez mais global, moveram suas fábricas, consequentemente os empregos, de um país em que os trabalhadores eram melhor remunerados para outros países em que os trabalhadores, né, percebem muito menos. Tá certo? Então veja, interesses poderosos se articulam, fazem esses movimentos, basicamente deixando as pessoas para trás. E obviamente essas pessoas, elas reagem com as armas, com as perspectivas ao alcance delas. Então, entendeu? Eu estou com ódio, eu perdi o emprego, perdi qualidade de vida, perdi padrão de vida, eu estou com ódio. Né? Qual é o sentimento típico de uma pessoa que está sendo deixada para trás? E aí, obviamente, existem aqueles, né? No caso do Ocidente, existem aquelas pessoas que prometem a felicidade não para essa vida, para depois da vida. Né? Que é a direita. Existe um forte componente religioso na direita. Né? Na direita no Ocidente. Forte componente religioso. Escuta, essas coisas estão acontecendo porque você desviou dos padrões morais, porque você não seguiu o caminho de Deus, etc, etc, etc. Então, embora essas pessoas prometam a felicidade para depois dessa vida, elas articulam e mobilizam interesses políticos nesta vida, não na outra. Então você tem. Né? Então você tem aí gente que... Tem uma outra particularidade nos Estados Unidos. Uma outra particularidade. Você sabe que né, quem vai para as urnas votar nas eleições presidenciais é entre 13, aproximadamente de 13% a 18% do eleitorado possível. Então, quem é que vai para as urnas? Quem vai para as urnas são as comunidades mais organizadas. Os militantes. São os militantes. E as comunidades mais organizadas, mais mobilizadas nos Estados Unidos, tendem a ser, né, comunidades conservadoras. Por que que Obama, uma coisa que eu não acreditava que pudesse acontecer, os Estados Unidos, que para mim são uma sociedade muito conservadora, os Estados Unidos elegerem um presidente negro. Né? E aí, de novo, a gente falando das novas tecnologias. Obama foi o primeiro, né, digamos, político importante a fazer uso dessas novas possibilidades tecnológicas da internet. Obama venceu as eleições e foi reeleito depois porque os jovens, né, segmentos da sociedade americana que não votavam, esses segmentos, eles foram mobilizados e foram para as urnas. Então, quem vota de 13% a 18% do eleitorado, entendeu? E tem aquele sistema indireto de caucuses, entendeu? E aí, se você vence no estado, você leva todos os delegados. Se você pegar, por exemplo, a soma dos votos absolutos, você vai ver que os democratas sempre vencem as eleições presidenciais. Os grandes centros. Não, se você somar. Sim, porque os democratas têm o domínio dos grandes centros. Urbano. E os Mas por que os democratas têm o domínio dos grandes centros? Porque os grandes centros, eles são liberais, são cosmopolitas, as pessoas, elas estão expostas à diversidade, as pessoas, elas são mais tolerantes do que se você vive numa região rural, que é tipicamente conservadora. Né? O interior do Brasil, ele tende a ser conservador por causa disso, porque você se expõe a menos experiências que mostram que existem outras maneiras de se viver a vida do que se você tivesse numa grande cidade. Né? Isso é verdade, é verdade. Então, e o sistema político, tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha é a mesma coisa. Thatcher ganhava as eleições tendo menos votos, mas por conta daquele sistema que se você ganha determinados condatos, você leva todos os delegados, você leva todos os votos e termina vencendo. Professor,
eu e a Bruna, a gente estava debatendo aqui na hora de fazer o podcast sobre tentando lembrar de situações do passado em que a comunicação foi usada, digamos assim, para o mal, ou talvez de uma forma para persuadir as pessoas a serem enganadas pelos governos. Então nós temos assim situações como o Ministério da Propaganda do regime nazista, nós temos, na época do Getúlio Vargas, foi criado um departamento de propaganda, temos situações semelhantes no regime militar brasileiro, com o patriotismo sendo exacerbado, ligações com a seleção brasileira de futebol. Como que o senhor vê todos esses movimentos ao longo do século XX e depois, agora no início do século XXI, nós já estamos aí chegando na segunda década do século XXI, e com o advento da internet. Todos esses movimentos foram feitos através de comunicação de massa, rádio, TV, e sempre assim chegando no povão. Agora nós temos cada vez mais uma comunicação segmentada, nichada para determinados públicos, agradando determinados públicos. O senhor acredita que para esses regimes que geralmente foram ditatoriais, regimes de exceção, esse tipo de comunicação de massa tende a acabar e não vai ter mais como você dominar e entrar na mente das pessoas? Então vamos lá. Essa é uma pergunta que a gente está sempre discutindo isso. E algumas pessoas acham que eu sou ingênuo a respeito. Em primeiro lugar, as oportunidades para manipulação, isso é uma coisa que a gente identifica historicamente. As oportunidades maiores para manipulação, elas ocorrem em contextos autoritários. Porque só num contexto autoritário, num regime autoritário, seja ele de direita ou de esquerda, só num contexto autoritário, você tem como controlar a dieta cultural e informativa das pessoas. Então, por exemplo, durante o regime militar brasileiro, né, não havia internet, não havia rede social, etc. e tal, Globo com 90% da audiência, Jornal Nacional, entendeu? Então, o que aquelas pessoas diziam era verdade. Porque era muito trabalhoso para as pessoas buscarem versões alternativas dos fatos que eram expostos, né? Que eram tratados no noticiário. Então, inclusive, para um caminho autoritário vicejar, você precisa controlar, de alguma maneira, o acesso das pessoas à informação. Tá? Isso era possível de se fazer no passado. E aí o meu olhar poliana. Né? Eu não acredito mais que isso seja possível. Eu não acredito mais que seja possível manipular as pessoas, né? Eu acho que eu comentei anteriormente com vocês. Esse discurso de que as pessoas foram enganadas, eu acho que a gente não pode mais se fiar nesse caminho explicativo, argumentativo. Eu não sei se vocês se lembram, tem uns bordões, né, que eu sempre usei nas minhas disciplinas. Isso é uma coisa que a gente aprendeu em teorias da comunicação, psicologia social, primeira metade do século passado. Pessoas inconscientes, elas tendem a ser pessoas pouco educadas, no sentido mais autêntico do termo. Pessoas pouco educadas, elas tendem a ser governadas pelas suas predisposições, inclinações e preconceitos. Então, isso é o que está acontecendo hoje. Tá? Hoje, ou seja, Sérgio, como é que você explica isso, né? Uma pluralidade de fontes e canais, por que as pessoas estão cada vez mais reacionárias, cada vez mais reativas? Uma explicação é a quantidade de estímulos se multiplicou de tal forma que o mundo se tornou opaco, se tornou incompreensível para a maioria das pessoas. Então elas se fecham nas suas bolhas e se expõem apenas a estímulos que reforçam os seus pontos de vista. Isso acontece muito nas redes sociais, né? Acontece muito nas redes sociais. Esse é o problema da comunicação cada vez mais customizada. É um problema. É um feed de notícias no Facebook, por exemplo. Só cai aquilo que os logaritmos indicam claramente que vai me agradar. Então, cada vez eu tenho menos oportunidade de me expor a formas e conteúdos que confrontam os meus pontos de vista, as minhas percepções das coisas. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho mais difícil que ordens autoritárias se reproduzam como aconteceu no passado, em função desse novo ambiente sociocomunicacional.
Se existem, digamos assim, existem forças autoritárias, forças abertamente autoritárias, vicejando, predominando, primeiro, eu acredito que isso é temporário. Segundo, isso só acontece porque as pessoas, por decisão delas e, portanto, responsabilidade delas, não da mídia, pessoas escolhem ficar nas suas bolhas. Pessoas escolhem continuar acreditando no que sempre acreditaram. Entendeu? Então, esse papo de que políticos nos enganam, eu nunca acreditei muito nisso. Nunca acreditei muito nisso. Né? Mesmo porque a gente sabe que políticos, numa democracia, para ganhar eleições, eles não dizem o que a gente precisa ouvir. Eles dizem o que a gente quer ouvir. Então é minha responsabilidade. Né? Fulano de tal está dizendo tudo o que eu gostaria de ouvir. Quem é que está enganando? É ele que está me enganando ou sou eu que estou me enganando? É responsabilidade minha. Nesse novo contexto comunicacional, não dá mais para responsabilizar a mídia. Não existe mais essa conversa de que um grupo de pessoas malvadas abusam do povo, que é sempre bom. Não existe isso. Isso é uma coisa que a gente tem percebido nos últimos anos no Brasil. Eu descobri, para meu desgosto, inclusive no âmbito das relações familiares, grupos de amigos, pessoas da minha convivência, eu descobri que existem pessoas das minhas relações pessoais que defendem ideias, entendeu? Que eu considero ofensivas. Isso é muito triste. Tá? Pessoas que são... E o contexto, esse contexto que nós estamos vivendo, possibilita essas pessoas manifestarem esses pontos de vista, o que antes não acontecia. Então, hoje nós temos pessoas que são abertamente misóginas, abertamente racistas, né? Xenófobas. Existe. Isso hoje, né, se colocar dessa maneira, hoje faz parte dos discursos socialmente aceitáveis sobre as coisas. Né? Antes as pessoas não se manifestaram dessa maneira. Hoje elas são, abertamente, para meu desgosto. Né? Para meu desgosto. Então, isso é muito duro de se dizer, é muito duro de dizer o que eu vou dizer agora. Mas quando a gente olha Hannah Arendt, nas origens do totalitarismo, e no livro dela, Eichmann, em Jerusalém, cara, é uma leitura fundamental para esse tempo que nós estamos vivendo, porque quando ela foi a Jerusalém cobrir o julgamento do Adolf Eichmann, e ela ofendeu grupos judaicos, ela judia alemã, o que ela descobriu quando ela foi a Jerusalém? Peraí, esse cara é só um funcionário. Ele só aperta o botão, né? Ele é só um funcionário que estava cumprindo com o dever dele. Quando ela cunhou a expressão, a banalidade do mal, né? O mal, e essa é uma expressão minha, que eu usei num poema anos atrás. O mal, ele opera nos interstícios da atenção. O mal, ele opera quando você está desatento. Ele só acontece quando você está desatento. Quando você para de pensar. Esse é um argumento da Hannah Arendt, não é meu, entendeu? Quando o pensamento é suprimido, é que as barbaridades, os barbarismos acontecem. Então, o que ela descobriu foi isso. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: nós conhecemos pessoas que, se vivessem na Alemanha da década de 30 e, de repente, surgisse uma vaga para trabalhar num campo de concentração, iriam. Então, o nazismo não foi a realização de monstros, não foi um projeto maligno conduzido por monstros. Ele foi conduzido por seres humanos como nós, operando em determinadas circunstâncias, em determinados contextos. Alguém disse numa entrevista outro dia, peraí, mas a sociedade brasileira, a maior parte dos brasileiros não é fascista. E aí eu me lembrei, não sei onde eu li, mas a maior parte da população alemã não era nazista. E, no entanto, o nazismo aconteceu. Por quê? Porque as pessoas... E isso é um risco que a gente corre, né? Quando a gente deixa determinadas coisas. Quando a gente permite
violações de direitos de outras pessoas, a gente abre a possibilidade para que essas violações eventualmente cheguem até nós. Quando a gente pensa, por exemplo, no direito à liberdade de expressão, por que, e aí essa é uma concepção tipicamente liberal, por que é importante reconhecer o direito de certos colunistas, de certas figuras públicas dizerem as barbaridades que elas dizem, desde que não incorram nos crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, racismo, etc. Né? Por que a gente tem que proteger as falas nos extremos dos discursos socialmente aceitáveis sobre as coisas? Porque quando a gente protege essas falas, nós protegemos as demais. A gente garante a proteção às demais. Então, se eu protejo aquele cara dizendo as barbaridades que ele diz, isso significa que a minha fala é protegida, que a fala de todo mundo é protegida. Essa é uma concepção tipicamente liberal, entendeu? Só que isso faz com que a democracia seja vulnerável. A democracia ela é vulnerável porque, por ser democracia, ela guarda no seu interior, no seu âmago, forças políticas sociais que são inimigas dela, que são contrárias a ela. Mas isso é inevitável. Essas tensões, isso é inevitável. É inevitável. Professor Sérgio Euclides, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, ter vindo até aqui conversar com a gente. Eu e Bruna tivemos aula com ele, eu tive com o Sérgio Euclides pelo menos 4 disciplinas, eu não lembro. Eu também. Deus do céu. E É demais. eu e Sérgio Euclides tivemos várias brigas, mas brigas democráticas dentro de sala de aula. Não, eu acho que é isso. O que a gente não pode é deixar que as coisas degenerem ao ponto disso aqui não ser mais possível. Porque a briga que eu quero dizer, é claro, é o debate saudável, porque a disciplina do Sérgio Euclides era o debate, né? Ele disciplinava, tinha uma aula dele que chamava Crítica da Mídia. Então ele colocava a sala para debater e gerava discussões maravilhosas. A gente tinha as tomadas de posição, né? E eu acho Pois que é. a gente tenta trazer para cá um pouco disso, na verdade. Pois Essa é. conversa, E aí que tá o né? negócio, pelo amor de Deus, né? Eu mudei, ironicamente. Se você for lá no meu... Você viu no meu perfil lá, no meu status no WhatsApp, né? Uhum. No dia 1º de janeiro, aquele troço assim, tipo um sacerdote de uma madraça islâmica. Aquilo foi uma brincadeira que eu fiz com os meus netos. Mas ali no recado estava escrito professor. No dia 1º de janeiro eu mudei para doutrinador ideológico. Não é possível que alguém acredite que o que a gente fazia em crítica da mídia era doutrinação ideológica. Pô. Não é isso que a escola faz. Né? Pelo menos a escola que eu conheço, e na realidade estimula a pluralidade de pontos de vista, de perspectivas, etc. Não, e eu sou experiência viva disso, que eu discordei de muitos posicionamentos que o senhor levantava, e eu só dava espaço para a gente debater, e nunca houve nada nesse sentido. Não, então, eu acho... Quando eu vejo vocês fazendo o que vocês estão fazendo aqui, serviu para alguma coisa. Então, muito obrigado, professor. Sérgio, Eu que obrigada, agradeço. Muito viu? obrigado. Estou à disposição de vocês. Vamos manter contato, né? Não Torcer pode perder, para a Bruna, né? né? Torcer para a Bruna Torcer pra continuar Bruna. continuar entre Entre nós, os bons. Entre os bons. Eu vou para publicidade. Aqui no monopólio da nossa virtude. Ilha de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz.